O Grêmio atual está sofrendo de um caso bem agudo de dupla personalidade esportiva. Na arena, com a própria torcida empurrando, a equipe vira um rolo compressor. Com certeza. Lá dentro, eles são o terceiro melhor time de todo o Campeonato Brasileiro, né? Pois é, só que aí basta cruzar os portões do estádio, entrar num avião e jogar como visitante pra coisa desandar de vez. A queda é livre. Sim, a equipe simplesmente despenca para a 16ª posição e com um mísero ponto somado fora de casa. O que, sinceramente, é uma discrepância que desafia qualquer lógica estatística. Olha, é o tipo de colapso estrutural que a gente não consegue explicar só com uma má fase técnica, sabe? Os números contam duas histórias tão opostas que a verdade sobre a real capacidade desse elenco parece que está meio escondida num ponto cego. Exato. E é exatamente esse ponto cego que a gente vai iluminar nesse nosso mergulho de hoje. Isso aí. Logo depois da derrota por 2-1 para o Vasco no domingo, dia 22, lá em São Januário. E o objetivo não é só ficar repassando o lance de jogo. Não, de jeito nenhum. A gente quer entender a anatomia dessa crise de identidade do time. Certo? Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Imagina um sinal de Wi-Fi perfeito na sala da sua casa, o roteador tá ali, a conexão é brilhante, tudo flui em alta velocidade sem cair. Sonho de consumo. Pois é. Só que é só você pisar na calçada da rua que o sinal simplesmente desaparece. A conexão cai, nada carrega e bate aquela frustração, né? É uma ótima analogia. Então, o que a gente vai analisar aqui é o momento em que o técnico tenta atuar como se fosse o profissional de TI dessa rede, procurando exatamente onde o cabo rompeu. E já dá para adiantar para quem está ouvindo que a gente vai falar bastante sobre gestão de crise. Com certeza. Além do impacto invisível da fisiologia, claro, e como os dados médicos acabam ditando decisões de um risco altíssimo lá dentro. Para começar, essa desconexão sistêmica fica muito, mas muito clara quando a gente analisa o tom daquela entrevista coletiva. Nossa, sim. O Luiz Castro assumiu uma postura que, sinceramente, foge muito daquele padrão de proteção que a gente costuma ver no futebol. Foge totalmente. Ele usou a palavra sofrível para classificar o desempenho da equipe longe de Porto Alegre. E essa sinceridade brutal chamou muita atenção. Porque, um técnico dizer abertamente que o time não tem eficácia e não corresponde ao que entrega em casa? É quase um choque de realidade para todo mundo. Exatamente. E na comunicação de liderança, especialmente quando a gente fala de esporte de alto rendimento, estabelecer esse choque é uma tática muito deliberada. Como assim? É que treinadores adoram o eufemismo, sabe? Eles costumam dizer que faltou sorte nos detalhes, ou que o adversário teve méritos inegáveis, aquela coisa de sempre. O famoso discurso pronto. Isso, mas ao colocar o rótulo de sofrível, o Castro envia uma mensagem muito clara direto para o vestiário e para a diretoria. Acabou a paciência. Exato. O nível de complacência com as atuações fora de casa chegou no limite dele. Ele precisa destruir essa ilusão de que está tudo normal para poder, a partir dos escombros, tentar construir alguma solução viável. Mas olha só, logo depois de cravar essa palavra tão pesada, ele trouxe um contraponto que me deixou com a pulga atrás da orelha. A questão dos lances, né? Isso. Ele falou um tempão sobre a frustração dos gols perdidos, de como microdetalhes mudam a narrativa do dia para a noite. Ele até citou um jogo anterior, onde o enamorado perdeu uma chance claríssima ali na cara do gol. Sim, e ele puxou isso pro jogo do Vasco também. Pois é. Ele lembrou que o Braithwaite também teve a bola do empate nos pés, de frente pro goleiro, e acabou falhando. E o argumento do Castro é o seguinte: se a bola entrasse, a análise da galera de fora seria de que o Grêmio finalmente encontrou o caminho certo, usando exatamente a mesma estratégia. O que, convenhamos, é uma constatação muito verdadeira sobre como a gente analisa o futebol de fora. Você acha? A história escrita pelo placar, né? Se a bola entra no ângulo, a manchete do dia seguinte vai elogiar a genialidade tática do treinador. Mas se bate na trave? Se bate na trave, a manchete já tá pedindo a demissão do cara. É assim que funciona. Faz sentido. Só que aqui eu preciso levantar um questionamento. Manda. Focar tanta energia nesse cenário hipotético, sabe, e se a bola tivesse entrado? Ou e se fulano não tivesse errado o chute? Isso não acaba sendo uma forma muito conveniente de mascarar falhas sistêmicas que são muito mais profundas? Bom ponto. Porque, no fim das contas, a equipe foi penalizada por falhas técnicas muito severas. E isso nos dois lados do campo. Olha, isso levanta uma questão importante.
que é a distinção fundamental entre o erro de execução pontual e a fragilidade estrutural. Explica melhor essa diferença. O modelo de jogo, que é sólido, bem estruturado mesmo, ele é construído exatamente para absorver o erro humano. Então ele já conta que alguém vai errar? Sim, um time que funciona bem, ele vai criar umas 6, 7 chances claras e ter uma defesa compacta o suficiente para segurar o tranco se o atacante for lá e perder umas 3 dessas chances. Entendi. Agora, quando a estratégia inteira de um time depende de uma única bola vadia entrar para poder validar todo aquele plano tático, Aí a coisa complica. e pior, né? Quando a perda dessa bola já resulta num colapso defensivo imediato logo no contra-ataque do adversário, é porque a fundação do time tá podre. Nossa, pesada essa palavra, mas é verdade. O adversário não deveria conseguir punir o time de uma forma tão fatal só por causa de um único erro de pontaria lá na frente. Isso aí é sintoma claro de um time que tá jogando na corda bamba. É uma roleta russa tática, na verdade. E o tambor da arma estava bem cheio em São Januário. Com certeza. E já que essa corda bamba arrebentou de novo, a gente precisa olhar para o tabuleiro de xadrez que foi montado para esse jogo específico. Até porque a estratégia do Castro tentou consertar justamente essa fragilidade. O Castro sabia exatamente o vespeiro em que ele estava enfiando a mão. A São Januário lotado não é brincadeira. Qualquer equipe que entre lá contra um Vasco que vem embalado por viradas recentes vai enfrentar um ambiente de altíssima hostilidade. A pressão inicial dos caras é asfixiante. E qual era a ideia do Grêmio para lidar com isso? A estratégia declarada deles era tentar anestesiar esse ímpeto. A instrução central era reter a posse de bola e, o mais importante de tudo, sair por fora. Usar os corredores laterais. A todo custo. Pelas nossas fontes, o pavor do treinador era o círculo central. O objetivo claro era fugir daquele meio-campo congestionado. Sim, porque a leitura prévia deles já mostrava que perder a bola naquela zona ali de alta densidade ia ser pedir para ativar os contra-ataques mortais do Vasco. E teve até um momento tenso, né? Naquela parada técnica no primeiro tempo, o Castro foi flagrado aos gritos na beira do campo, reforçando essa ordem de usar as laterais. A mecânica que eles montaram para executar isso foi desenhada com muita precisão no papel. Eles mapearam que tinha um espaço entre as linhas de marcação do Vasco. E como eles iam fazer a bola chegar lá. Para fazer a bola chegar lá, sem passar por aquele triturador que estava ao meio-campo, o Pérez foi recuado. Ele passou a atuar quase como um camisa 10 clássico, bem de trás. Tipo um armador recuado. Um verdadeiro regista, sabe? Ditando todo o ritmo lá da intermediária defensiva. E o resto do pessoal da frente? Mais à frente, o Arthur e o Nardoni tinham a missão de ficar flutuando para receber esses passes, enquanto o TT e o Mamuzu infiltravam pelos lados do campo. E, incrivelmente, no primeiro tempo, o desenho até que funcionou, né? A bola chegou de fato nesses espaços. O problema era o que acontecia depois. O curto-circuito acontecia na fase seguinte, naquele momento pós-passe. A jogada simplesmente morria, e morria por falta de agressividade bem antes mesmo de virar uma finalização de perigo. Pois é. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Tentar controlar um time agressivo, elétrico e embalado pela torcida, trocando passe curto e lento ali na intermediária, Péssima ideia na prática. isso não acaba tendo o efeito totalmente oposto? Porque, em vez de apagar o incêndio jogando pequenos copos de água bem devagar, essa lentidão toda só dá tempo para o fogo se alastrar. Com certeza. Aqueles passes sem velocidade pareciam que serviam de gatilho para o Vasco subir a linha e morder ainda mais forte. Olha, a lentidão na posse de bola contra um time de alta pressão é, na verdade, uma armadilha auto-infligida. E existe até uma explicação fisiológica e neurológica para isso. Explica isso pra gente. Porque um plano que faz tanto sentido no papel falha de forma tão miserável na prática. Num ambiente hostil como o São Januário, o nível de cortisol e de adrenalina dos jogadores visitantes dispara absurdamente. O corpo entende como ameaça. Sim, o cérebro entra num estado de alerta total. E uma das primeiras coisas que essa carga cognitiva extrema afeta é a visão periférica e a coordenação motora fina. Ou seja, a capacidade de dar aquele passe rápido de primeira no espaço curto vai pro espaço. Exatamente. A posse de bola só serve como antídoto contra a pressão se ela tiver velocidade de circulação. Passe lento e super telegrafado lá no terço final
Ele não tá controlando o ímpeto de quem tá atacando. Ele tá ajudando. Tá só dando tempo para o bloco defensivo do outro time se reagrupar, dobrar a marcação em cima do cara e forçar o erro. Entendi. Aquela densidade no meio-campo que o Castro tanto temia, no fim, engoliu a equipe justamente porque faltou velocidade de raciocínio e de execução para furar essa teia. Mas vem cá, essa lentidão na execução não nasce só de um bloqueio mental. Ela é muitas vezes um sintoma bem gritante de desgaste físico. Ah, sem dúvida nenhuma. O que obriga a gente a olhar para os bastidores que o treinador revelou sobre as condições de quem entra ali em campo. O cenário não era dos melhores. E estamos falando de um time que jogou com apenas 2 dias de intervalo. E é bem nesse ponto que a nossa análise tática tem que dar lugar para a ciência do esporte. Verdade? Hoje, no futebol de elite, o treinador moderno atua quase como um analista de riscos atuaria numa bolsa de valores. Só que, em vez de lidar com ações de empresas, ele está lidando com fibras musculares. E a matemática da fadiga que o Castro revelou é fascinante. Ele explicou de forma super aberta como a comissão técnica toma essas decisões. Aquelas decisões que, para quem está lá na arquibancada, parecem pura teimosia do técnico. O torcedor raramente vê esse lado, né? A regra interna lá funciona mais ou menos assim. Se o nível técnico entre um titular e um reserva for parecido, a escalação é definida puramente pelos dados de desgaste físico. Ou seja, quem tiver menos fadigado, joga. Simples assim. Isso. Mas se existe um abismo técnico entre aquele titular que está exausto e o reserva que está fresquinho, aí o treinador assume o risco. Ele banca a escolha. Ele ignora aquela luz vermelha da fisiologia e mantém o jogador desgastado em campo, fazendo uma aposta de que a qualidade técnica do cara vai compensar a falta de perna. Nossa! E olha, a gente sabe que hoje as comissões técnicas têm acesso a um verdadeiro oceano de dados em tempo real. Nossa, tem dado para tudo. Eles monitoram desde aquele GPS que vai nos coletes e mede a aceleração, até exames de sangue para avaliar o nível de CPK. Que é aquela enzima que indica o grau de microlesões nos músculos, né? Exato. Então, quando Castro afirma que toma as decisões de forma enviesada, isso quer dizer que ele olha conscientemente para esses dados apontando um risco altíssimo de lesão e decide cruzar a linha do perigo mesmo assim. E essa lógica maluca foi aplicada em 2 casos muito específicos nessa partida, e com pesos completamente diferentes. Vamos a eles. O primeiro caso até faz um certo sentido, que foi a escolha do Pérez. O treinador foi muito questionado sobre a ausência do Noriega, que tinha tido um problema físico uns dias antes. E a resposta dele foi bem direta. Foi muito categórico. Ele disse que o Noriega não jogou por opção técnica e que o Pérez foi mantido porque, além de ter ido super bem no jogo anterior, surpreendeu todo mundo da comissão ao apresentar índices excelentes de recuperação muscular nesses 2 dias de pausa. Ou seja, ele conquistou o direito de jogar pelos números que apresentou. Até aí, tudo bem? Sim. Agora, o segundo caso, meu amigo, esse é de deixar qualquer um chocado. A situação ali na zaga central. A decisão envolvendo o Gustavo. Exatamente. A entrada do Gustavo no lugar do Luiz Eduardo. A informação que vazou de bastidor mostra que o Gustavo tinha treinado só uma única vez com o grupo. Uma vez. E pior, né? Muito pior. O Departamento de Saúde e Performance entregou um relatório claríssimo para a comissão técnica informando que o jogador só tinha condição física de atuar por alguns minutos. E não era tipo uma sugestão amigável, sabe? Era um alerta médico oficial. Sim. E aí, qual foi a decisão do Castro perante isso? Ele simplesmente colocou o Gustavo como titular absoluto no início do jogo. O que é fascinante aqui é o objetivo por trás disso. Era ganhar uma vantagem técnica pontual lá no duelo pelo lado direito da defesa. Mesmo sabendo pelos laudos médicos que o zagueiro fatalmente não ia aguentar a intensidade da partida. Isso ilustra demais o grau de desespero que essa campanha como visitante está gerando neles. Desespero total. Quando um comandante ignora frontalmente uma restrição médica dessa magnitude, só para tentar ganhar uma vantagem tática ali nos primeiros 45 minutos. Fica muito evidente que o planejamento de longo prazo foi devorado pela urgência do resultado imediato. Exato. Ele queimou uma substituição antes mesmo do juiz apitar o início do jogo. Loucura. Ele sacrificou toda a estabilidade da linha defensiva só para estancar um sangramento tático temporário. No fim das contas, a gestão de sobrevivência na sua forma mais crua possível.
E com um time todo remendado fisicamente por causa de decisões limite como essa, e com um modelo de jogo fracassando feio longe de casa, a pressão da imprensa recaiu muito pesada sobre ele. Sim, principalmente sobre a insistência nesse modelo, né? Claro, ele foi muito questionado sobre por que manter a mesma estrutura de ataque com os mesmos jogadores, como o TT e o Enamorado, sendo que os gols simplesmente teimam em não sair. A linha de defesa dele se apoia totalmente na continuidade do processo. Ele argumenta que o time já vinha de uma sequência de 8 jogos amadurecendo essa dinâmica ofensiva. E nas respostas dele, ele deixou claro que mesmo naquelas rodadas anteriores, onde o resultado final foi um empate super frustrante, a produção de jogadas do time variou de aceitável para boa. Ele tenta olhar o copo meio cheio. O Castro rechaça completamente a ideia de que uma derrota, na pressão que é o Caldeirão de São Januário, deva simplesmente invalidar 2 meses inteiros de trabalho. A frase dele foi bem marcante não é porque perdemos que está tudo mal e antes estava tudo bem. Achei forte. E isso é uma tentativa muito clássica de proteger o ecossistema mental do vestiário. A maior ameaça para uma equipe que está em crise não é o time adversário, sabia? É o quê, então? É a instabilidade interna. Aquela instabilidade que leva o time a fazer mudanças radicais a cada pequeno tropeço que dá. Faz sentido. Ao afirmar que o método dele está correto, e o que falhou foi só a execução pontual em um jogo, ele tenta ancorar o foco dos jogadores no processo. Evitando que o pânico tome conta de tudo. Isso, evitando que o pânico do mau resultado contamine a confiança que eles têm no esquema de jogo. E isso culminou no que, pra mim, foi o momento mais emblemático da coletiva inteira. Foi a hora da blindagem total. Ah, sim. O Castro olhou pras câmeras e simplesmente puxou toda a responsabilidade do resultado exclusivamente pra ele. Matou no peito. Matou no peito, ele fez questão de ressaltar que os jogadores se entregaram por completo, que suaram até a última gota e que, no fim das contas, quem perdeu o jogo ali foi ele, na figura de treinador. Lá no mundo corporativo e também na gestão de alta performance, a gente costuma chamar isso de o paradoxo do escudo. Como funciona? O líder basicamente se joga na frente da granada perante o público, justamente para poder ganhar a lealdade incondicional da equipe dele. Os comandados veem aquela atitude e a confiança no líder fica ainda mais sólida. A mensagem que passa é: podem ficar tranquilos, ele nos protege. Mas é aí que mora o perigo, não é? Por quê? Então, o que tudo isso significa quando a porta do vestiário finalmente se fecha? Porque se o líder absorve toda a culpa publicamente e ainda fica repetindo que o plano estava certo, será que isso não acaba criando uma zona de conforto assustadora para os jogadores? É um risco enorme. Será que essa superproteção não acaba tirando dos atletas aquela urgência que é desesperadora de corrigir as falhas bizarras de finalização ou aqueles apagões defensivos que o próprio técnico mencionou antes? É o fio da navalha, né? Se a blindagem pública for repetida com as mesmas palavras lá a portas fechadas, o grupo apodrece na complacência. A equipe continua perdendo o gol embaixo da trave, mas vai dormir tranquila pensando: o professor disse que a tentativa foi boa, tá tudo certo. Exatamente. As grandes lideranças, sejam no futebol ou no mundo dos negócios, elas operam com 2 vias de comunicação que são diametralmente opostas. Uma para fora e uma para dentro. Isso. Para o microfone ali fora, a culpa é 100% do treinador. As costas dele são muito largas para aguentar isso. Mas e no dia seguinte? No dia seguinte, lá na sala de vídeo, só com o elenco em volta, a cobrança precisa ser cirúrgica e muito impiedosa. A responsabilidade pelas falhas técnicas individuais tem que ser cobrada de frente. Se não for assim, o time simplesmente não evolui. E olha, muito tempo nessa sala de vídeo eles terão a partir de agora, viu? Vão precisar. Olhando para toda essa jornada que a gente desempacotou aqui hoje, o cenário é bem complexo. A gente começou com aquela discrepância assustadora de desempenho, a segurança da arena contra o terror que é ser visitante. Vimos também como a lentidão, tanto mental quanto física, desmontou todo aquele xadrez tático no meio-campo contra o Vasco. Sim. Passamos pelos bastidores super tensos, onde laudos médicos são ignorados em apostas de altíssimo risco, né, como no caso do Gustavo. E terminamos dissecando a estratégia de comunicação do técnico para conseguir blindar um grupo que está no limite do estresse. É o retrato em alta resolução de uma engrenagem que está tentando desesperadamente não quebrar.
enquanto ainda está em movimento. Só que agora, pelo menos, o calendário finalmente está oferecendo uma trégua para eles. O campeonato entra na data FIFA, uma pausa mais do que providencial. E como eles precisam disso? Nos documentos que a gente analisou, o Luiz Castro cita textualmente um desgaste enorme de todo o elenco. Dá para ver em campo. Mas a expressão mais reveladora que ele usou foi quando ele admitiu que os insucessos longe de casa já estão causando alguma perturbação. Palavra pesada. Muito. E segundo ele, essa pausa vai servir, acima de tudo, para dar um descanso mental para a equipe antes da retomada do torneio. E a ironia cruel desse calendário, né, é que o retorno pós-pausa não oferece nenhum tipo de transição suave para um time que está com pânico de viajar. Absolutamente nenhuma transição. O próximo compromisso já está marcado para o dia 2 de abril, novamente fora de casa. E, novamente, em um dos ambientes mais difíceis de se jogar no país inteiro. A equipe viaja para São Paulo para enfrentar simplesmente o líder absoluto do campeonato, que é o Palmeiras. O que acaba deixando a gente com um cenário onde as questões puramente táticas e até aquelas métricas de fadiga muscular começam a ficar num segundo plano. Se o grande trauma de jogar longe da própria torcida evoluiu de um obstáculo puramente técnico para isso que o próprio comandante definiu como uma perturbação mental, a grande reflexão que fica para quem está acompanhando a gente é bem profunda. Qual seria? Será que 10 dias de descanso no sofá, longe da pressão da imprensa, vão ser realmente o suficiente para curar essa fobia que parece paralisante de atuar como visitante? Ou será que a comissão técnica vai precisar ir muito além do descanso físico e formatar o disco rígido desses atletas para poder reconstruir, ali, do zero absoluto, a forma como eles encaram a simples ideia de entrar num avião e ir jogar futebol sobre o céu de uma outra cidade? Fica a pergunta.